O Máquinas da Pan dessa semana vai celebrar a chegada da primavera com a visita de dois grandes campeões aqui no estúdio, Raul Boesel e Bicinho Zavatti. O título inédito da Jaguar com Boesel no Mundial de Endurance completou 35 anos na semana passada e na maior prova off-road da América Latina, Zavatti levantou a taça de campeão nas motos. Nós vamos mostrar também para você a chegada do novo Volkswagen Polo ao mercado, com análise de Renato Maia do canal Falando de Carro, e pegar a estrada para conhecermos juntos o investimento da Volvo na estrutura elétrica viária do país. Carros camuflados, disfarçados e mal acabados e que podem custar mais de R$1 milhão. Esses são os segredos de fábrica que rodam por aí na calada da noite ou até mesmo nas ruas dos grandes centros urbanos e despertam muita curiosidade. Mas qual a importância deles? Diretamente das ruas de Olinda, Silvio Menezes do canal Carro Arretado vai desmascarar esses veículos zebrados hoje aqui no programa. O crescimento do universo da eletrificação sinaliza o fim dos carros movidos a motores a combustão? Para fazer essa análise, nós convidamos João Anacleto, do canal A Roda, para participar do Máquinas na Pan dessa semana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan. Ele venceu com Moto 2 na geral, Bicinho Zavatti. Tudo bem, cara? Tudo bem. Cara, é um rally que ele se traduz muito com números, né? E números impressionantes nessa edição, né? 30ª edição, a sua 10ª participação no Rally dos Sertões, bicentenário de independência, o 10º título também na Honda no Rally dos Sertões e um sonho realizado, é isso, né? É um grande sonho meu realizado. Já tive títulos nas categorias de base, da Nacional, da Moto 2, mas era um grande sonho meu conquistar o título da geral, que é um grande sonho da Honda também ter esse título todos os anos. Estamos em busca aí e esse ano eu fui premiado em conquistar esse grande título. E você foi premiado, você é tri da Moto 2, né? Ou seja, a principal categoria, a moto que você pode mexer, pode fazer algumas modificações é a Moto 1. Você competiu com a Moto 2 e ainda assim chegou em primeiro e deixando em segundo lugar um argentino, né? Ficou pro Brasil o título. Meu companheiro de equipe, o argentino. Estamos contentes com a dobradinha no time Honda aí. Zavatti, como manter o foco durante 7.000 quilômetros, cara, 14 etapas? Quando a gente fala de rally, a gente sempre tem aquela história do navegador, alguém do teu lado para dar apoio, para dar motivação. Em voo solo deve ser bem difícil, né? Não, é uma prova longa dessa de 14 dias, quilometragem alta. A gente chegou dia de 5, 6 horas em cima da moto, pilotando, planilhando. Então, assim, me concentrei bastante. Eu acho que o foco aí é o principal na pilotagem e ter um bom preparo físico. E isso me deixou bem confortável todos os dias, onde eu consegui do primeiro ao 14º dia fazer grandes provas. No 3º dia eu peguei a liderança e não soltei mais a liderança, fui até o último dia, até conquistar o título dos Sertões na geral. E eu fiquei sabendo que, faltando aí 50 quilômetros para terminar, teve até um momento de emoção sua que você teve que voltar à concentração, porque você chegou a ficar emocionado, né? De imaginar que faltava pouquinho para conquistar o teu sonho. Não, eu fiquei muito emocionado, faltando 50 quilômetros na última etapa, comecei a me emocionar muito, chorei bastante. Esse momento aí atrapalhou um pouco eu na planilha, eu não estava conseguindo ver direito a planilha, mas eu tive calma ali e voltei ao final, onde depois na linha de chegada aí pude soltar aí o grito de campeão, pude me emocionar bastante naquele momento. E algum susto durante a prova? Tive um grande susto na 8ª etapa, eu caí dentro de um rio, onde minha moto toda desceu, tombou dentro da água. A moto mergulhou no rio? Mergulhou no rio, deu calço hidráulico. Eu tive que ter muita calma naquele momento, consegui resolver o problema.
Depois de uns 7 minutos ali resolvendo, consegui solucionar esse calço hidráulico e voltei para a prova ali, fui até o final, fiz a primeira parte da etapa maratona, que a gente tem 2 dias. E nessa maratona, você me explicava que não pode ter ajuda, né? Não, os mecânicos não podem fazer manutenção nenhuma, 2 dias, e essa era a primeira perna, então eu tinha que chegar no final com a moto 100% intacta para fazer a próxima perna da maratona e fazer um grande dia, e foi o que aconteceu. Fui abençoado naquele momento, tenho certeza. Acho que tem que ter sorte também nesses momentos, e naquele momento ali eu tive uma grande sorte. Eu acho que a gente quer mostrar o seu troféu também. Eu vou pedir para Ângela Monteiro, que é assessora da Honda aqui também do piloto, para trazer. Olha que belíssimo troféu. Ou seja, muito mais do que o peso desse troféu, que dá para ver que é um troféu pesado, foram esses 7.000 quilômetros, 14 etapas e um tempo de preparação. Quando você começou a pilotar uma moto? Eu comecei a pilotar uma moto muito novo. Queria começar mais cedo, mas comecei depois dos meus 14, 15 anos. Mas isso veio como um amigo de trilha fazendo ali com os amigos. E nos meus 20 e poucos anos que eu parti pro Rally, onde foi que eu consegui essa grande história, que eu tô levantando esse grande título aqui hoje do Rally dos Sertões e levando para o time Honda. Você se espelhou em alguém na tua carreira? No começo ali, acho que a maioria dos esportistas brasileiros se espelha muito em Ayrton Senna, é uma pessoa que eu me espelhei muito. Mas a hora que eu entrei no mundo do rally realmente, eu me espelhei muito no meu companheiro de equipe, o Jean Azevedo, um cara que me ensinou muita coisa ali. Agradeço demais, eu era muito fã dele, hoje eu sou companheiro de equipe dele, então é uma pessoa que me ajudou bastante e estou feliz demais, né? Cara, super obrigado por ter tirado esse tempo para estar com a gente aqui. Você nem tirou a poeira do Rally e já está com a gente aqui no Máquinas na Pan. Obrigado mesmo, cara. Obrigado e um grande abraço a todos. E dando continuidade nesse Máquinas na Pan especial de campeões, a gente já teve aqui o campeão de 2 rodas e agora vamos para as 4 rodas, para a pista, para o Mundial de Endurance com Raul Boesel. Tudo bem, Raul? Tudo jóia, Alex. Super obrigado por estar com a gente aqui e num momento muito especial. 35 anos do seu título, a gente fala assim, one and only, né? É o nosso único campeão do Mundial de Endurance com esporte protótipo em 1987. E com uma vitória, você foi campeão com uma prova de antecipação em Spa-Francorchamps, que era a tua 5ª vitória na temporada, né? Isso, porque a equipe, eu estava disputando com o pessoal da Porsche, que era o Hans Stuck e o Derek Bell, e eram as 2 últimas corridas, Spa e depois Fuji, no Japão. E aí a gente falou, bom, vamos tentar garantir o título em Spa. Se a gente conseguir ganhar, já não vamos com essa... Que pressão, hein? Com essa pressão para... Tem que ganhar, mas tem que ser com uma prova de antecipação. E foi interessante, porque quando eu cheguei em Spa, o nosso carro reserva estava com o nome do Martin Brando e do Johnny Dumfries. E a gente tinha vencido o campeonato de marcas na corrida anterior, em Nürburgring. Aí na hora eu pensei, pô, será que estão dividindo já forças porque já ganharam o campeonato de marcas? Aí a gente teve uma reunião antes do primeiro treino. E ele falou, não, a gente vai tentar ganhar essa corrida e todos eles estão trabalhando para você. Você está inscrito nos 3 carros. E pelo regulamento eu tinha que fazer 1/3 da corrida em qualquer um dos carros. E aí a estratégia era eu entrar no carro que estava melhor posicionado na corrida. E foi justamente o carro do Johnny Dumfries, do Brando, que eu não tinha dado uma volta no carro. E peguei o carro, acho que estava em 2º, 3º, chovia muito. Entreguei na liderança pro Brando, para ele terminar a prova, que era uma corrida de 6 horas. E fiquei rezando a última hora e pouco. O interessante, você me contava que o Ed Tiver ia dividir com você o cockpit também, mas calhou de ser uma das provas que ele ia fazer pela Fórmula 1, me parece, não é então, isso? O campeonato é sempre de dupla, né? Porque as corridas de 1.000 quilômetros, 6 horas, 24 horas de Le Mans. E um pouquinho antes de começar a temporada, ele foi convidado para correr na Arrows, na Fórmula 1. Aí o Tom Walkinshaw, que era o dono da equipe, liberou ele para as corridas que coincidiam.
E com isso eu fiz 3 provas com outros pilotos, que foi uma delas o John Nielsen, que a gente até ganhou em Brands Hatch junto, depois em Spa com os outros 2, né? E então eu ganhei o campeonato sozinho. Você literalmente carregou o piano, né? Não, e criou um certo expertise, porque você também venceu 24 horas de Daytona. Logo em seguida, que foi no início de 88. E foi a primeira vez que a Jaguar ganhou essa corrida. Foi a primeira vez que um brasileiro ganhou essa corrida. E eu voltei a correr na Indy por vários anos, mas eu nunca me desliguei da Jaguar. Então eu fiz o campeonato americano de marcas em 91, até venci o Grande Prêmio de Miami. Fiz segundo em Le Mans em 91. Então o Tom nunca me largou, graças a Deus. Cara, eu acho uma coisa legal, né? Que é um campeonato que tem muito peso não só para o piloto brasileiro, como para o Brasil também e para a Jaguar. Eu acompanhei faz pouco tempo uma homenagem que a FIA fez para você, foi 2019, um pouco antes da pandemia, né? Sim. Por conta desse título mundial, né? For the 1987 champion Raul Boesel. Que a FIA fez o Hall da Fama, né? E aí, primeiro ano condecorou, né? Deu pro pessoal de rally, depois de Fórmula 1 e depois o Campeonato Mundial de Endurance. Então para mim foi o topo, o morango no topo do bolo, né? Porque quando eu ganhei esse campeonato, não teve pro Brasil muita repercussão. E não tinha divulgação que tem hoje, né? Também, porque, não tinha brasileiro correndo, as corridas não eram televisionadas. O Piquet foi campeão aquele ano também, então toda a atenção. Mas é incrível como permanece, né? Foi passando os anos. Teve mais notoriedade. Foi tendo mais reconhecimento. E, como você falou, faz 35 anos. Há 5 anos atrás, 30. O tempo passa muito rápido. Às vezes, me lembraram, faz 35 já. E aí, quando teve esse reconhecimento da FIA, então é muito legal estar lá o meu nome junto com o do Piquet, Emerson e Senna, né? Raul, muito legal ter você aqui, tem um grande campeão, só que eu não vou deixar você ir embora não. Você pode me acompanhar ao longo do programa pra gente repercutir algumas matérias e falar também de Fórmula 1? Com certeza. Legal. A Volkswagen apresentou nessa semana o novo Polo, que marca os 20 anos de produção desse hatch que tanto cativou o consumidor brasileiro. O carro ainda não estava disponível para test drive, mas Renato Maia, do canal Falando de Carro, esteve na apresentação e traz agora os principais destaques desse mais novo hatch da Volkswagen. O modelo agora é equipado 100% com faróis em LED, então você tem LED por espelhos nessa região, com DRL posicionado exatamente aqui. Aquele DRL que a gente vê, né, acompanhando esse design ficará exclusivo na versão GTS, por enquanto, né? As demais vão seguir com esse tipo de farol aqui mais simples em LED, tanto é que ele também não tem farol de neblina mais. Ele recebeu esse novo design aqui no para-choque, com estacionamento dianteiro, esses filetes cromados aqui para dar um ar mais de refinamento. E uma outra coisa, a grade também afilou. Ela está um pouquinho mais fina agora, com uma aparência até um pouco mais esportiva, né? Justamente para dar esse design mais robusto para o carro. Então bem de frente vocês conseguem notar, né, o visual do Polo, ele tem uma carinha mais invocada agora, com esse detalhe aqui, ó, do para-choque, né, na cor do carro, dando uma diferenciação, né, na linha visual da Volkswagen, assim como o novo símbolo da marca também foi atualizado para o Polo. Então você tem um novo símbolo, né, da marca posicionado aqui. Então a entrada de ar padrão, né, faz parte da engenharia do carro, juntamente com a parte inferior, e aqui detalhes em plástico mais natural, né, com friso cromado. Então o visual do modelo, o capô permanece da mesma forma, né, com esses vincos posicionados aqui. Então a meio em 3/4 vocês conseguem entender o design, né, do novo Polo, fazendo esse novo visual frontal do carro, né? Bom, na parte lateral ele recebeu aqui novas rodas com um aplique mais aerodinâmico, perfil 195 de perfil 55 e aro 16, não tem mais as tampinhas, né? Ela é fechada em alguns pontos, só aqui, ó, ela é mais vazada, só para vocês entenderem. A ajuste de suspensão permanece da mesma forma, tá, pessoal? Não teve nenhuma atualização nesse sentido. Nomenclatura Highline, antigamente você tinha um detalhe, né, que seguia na porta, agora é só no paralama, dessa maneira que vocês estão visualizando.
Bom, essa unidade está equipada com um kit normal, né? Existe um kit black para o Polo que inclui faróis, aerofólio e rodas escurecidas. Essa versão conta com retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de seta. A moldura aqui normal do carro não tem nenhum tipo de acabamento cromado também. E sistema keyless. Então, colocando a mão aqui dessa forma, a gente tem o trancamento. E colocando a mão na maçaneta dessa forma, a gente tem a abertura. A chave não está comigo, mas a função é assim que funciona. Recebeu um motor 170 TSI com 116 cavalos de potência, quase 17 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6 velocidades. No caso aí 0 a 100 na faixa dos 10 segundos. Nessa linha 2023, o Polo perdeu freio a disco nas 4 rodas. Agora é freio tambor, tá, pessoal? É difícil mostrar porque essa roda esconde bastante, mas freio a tambor agora na traseira. Conjunto de suspensão permanece o mesmo, tá, pessoal? Não teve atualização nesse sentido, então ele segue aí com uma suspensão bem gostosa pro dia a dia, ainda mais com esses pneus agora mais altos, roda de 6 polegadas, realmente vai deixar o carro mais confortável. As lanternas foram atualizadas nesse conjunto mais escurecido, a assinatura permanece, né, nesse estilo P, porém é halógeno, tá? Só o GTS terá assinatura em LED. Luz de seta e ré nessa região, porque os olhos de gato que ficavam aqui desceu para a parte central do para-choque. Então ele está posicionado aqui agora com esse detalhe que imita, né, uma saída de escapamento, sensor de estacionamento traseiro, câmera de reposicionada ali, nova grafia do nome Polo, juntamente com o novo símbolo da Volkswagen também ali posicionado. Nomenclatura TSI também com uma nova grafia, e ficando bem de traseira com o carro, vocês conseguem entender como que ficou esse novo visual do para-choque. Então deixou ele com uma aparência até mais robusta, né? Dessa forma que vocês estão visualizando, né, o detalhe do novo Polo 2023, né, pessoal? Uma das dúvidas mais recorrentes para aqueles que querem entrar no universo da eletrificação é a infraestrutura viária elétrica, claro, como está esse mapa da eletrificação em São Paulo e em outros estados. Para entender um pouco melhor isso, andei 230 quilômetros até Porto Ferreira para conhecer esse ponto aqui de recarga e também para conversar com a Mirella Cabreia, que ela é gerente de estratégia da eletrificação da Volvo. Tudo bem, Mirella? Tudo bem, Alex. E você? Tudo ótimo também. Fala um pouco pra gente dessa estratégia. Há 5 anos, quando nós trouxemos o primeiro carro híbrido plug-in, nós pensamos muito em como atender a esses clientes que iam embarcar nessa tecnologia conosco, né? Então, o cliente tinha uma certa insegurança sobre o carro elétrico, sobre qual seria a potência desse carro, se esse carro ele era leve o suficiente, pesado a ponto de ele não conseguir desenvolver num módulo só, num motor só a bateria. Então, assim, muitas dúvidas, era um consumidor muito indeciso com relação à tecnologia, e nós entendemos que uma das barreiras emocionais de compra era entender aonde carregar o veículo. E a partir daí, como nós já tínhamos uma estratégia muito determinada sobre veículos eletrificados, né, de mudar o nosso portfólio para pelo menos um produto, uma variante de cada modelo ser eletrificada, nós pensamos em começar a investir em infraestrutura pública de recarga, né? Então, o nosso primeiro passo foi desenvolver uma estratégia para a malha viária do estado de São Paulo, onde é o nosso maior mercado de veículos 100% elétricos. E aí nós aprovamos a primeira de 5 fases de uma estratégia com 13 eletropostos no estado, um investimento médio de 10 milhões de reais, porque são equipamentos de 150 kW, o investimento é realmente grande em equipamento, em infraestrutura. E não só isso, né? Nós fazemos toda a parte de preparação da vaga, e essas vagas elas são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então existe toda uma estrutura de eletroposto que ela é bastante custosa. Esse, então, eletroposto de Porto Ferreira é o 4º de 13 dessa primeira fase, e ainda virão outras tantas que vai sair do estado de São Paulo, e aí a gente começa, enfim, a popular mais o país, né? Então, essa primeira fase, estado de São Paulo, já com 2 saídas, tanto para Minas Gerais, sendo que esse carregador aqui em Porto Ferreira faz parte dessa rota, né, que liga Ribeirão Preto, depois Ribeirão Preto a Uberaba. E também temos saída para o sul, foi o nosso primeiro carregador instalado em Cajati, que vai até Curitiba.
O cliente chegando aqui com o carregador em pleno funcionamento de 150 kW, ele vai carregar o carro dele de 0 a 80% em aproximadamente 40 minutos. Mirela, super obrigado por mais uma vez deixar o Máquinas na Pan ligado na tomada. Obrigada a você, foi um prazer participar. Vamos fazer agora uma conexão com Silvio Menezes do canal Carro Arretado, diretamente da cidade de Olinda, que vai desmascarar os carros camuflados que são segredos de fábrica e que rodam por aí, gerando tanta curiosidade. Meu amigo Alex Rufo, prazerzão estar falando com você mais uma vez, diretamente de Olinda, não só com você, como também com a turma aí que tá ligado na Jovem Pan. E abordar aqui um tema que eu particularmente gosto bastante, que são os carros camuflados. Se você está vendo a gente agora, certamente vai lembrar que você estava dirigindo e de repente passou um carro lá todo envelopado. Normalmente eles andam em comboio e você ficou se perguntando, que danado é isso? Pois é, são carros de testes. Carros que estão sendo produzidos, na verdade carros que estão sendo pré-fabricados e que eles precisam ir para as ruas para fazer aqui o teste antes de realmente chegar às concessionárias, chegar às lojas e chegar às ruas para a gente poder comprar, né? Agora é importante aqui esclarecer alguns pontos. Existem várias fases dos carros de testes, tá? Primeiro tem aquela fase lá que eles estão com a capa toda preta, né? Eles têm formatos diferentes, inclusive não dá para ver praticamente nada do carro. E é o que a indústria chama ali de mula, tá? Eles usam alguns artifícios para que a concorrência não possa identificar ainda sobre que carro é aquele. Então você pode encontrar, por exemplo, ali um carro completamente adaptado. Você vai encontrar aqui um sedã com a caixa ali atrás, justamente porque eles estão numa fase que eles não podem revelar nada sobre o automóvel e querem confundir justamente a concorrência e sem precisar para isso parar os testes. Então eles vão para as ruas, fazem algumas adaptações, botam ali algumas caixas para fazer o carro parecer aquilo que não é, para tentar confundir a concorrência e você aí também ficar naquela expectativa. Já uma segunda fase, a gente já consegue identificar os carros. Por exemplo, a gente fez recentemente aqui com o Jeep Renegade, ele todo adesivado, com um adesivo aqui que meio pintado, meio florido. E aí a gente já consegue identificar o carro, mas não conseguimos cravar ainda de fato como serão essas linhas, porque esses adesivos eles têm essa função exatamente de confundir. Ele mostra um pouco mais, mas ele continua confundindo aí, continua despistando sobre realmente o desenho do carro. E eles também guardam muitos segredos, né? Até porque são segredos industriais. Mas o que dá para adiantar aqui, meu amigo, é que um carro daquele, ele pode custar mais de R$1 milhão. É isso mesmo, aquele carro que você vê passando ali, ele pode custar mais de R$1 milhão. Porque eles fazem parte de um projeto, né, que não pode parar. Muitas daquelas peças, elas são feitas artesanalmente, justamente para que o carro possa ir para as ruas. Você imagine, os caras não têm uma linha de produção ainda sobre um carro, Alex Rufo. Ele não tem esse carro e de repente ele vai precisar construir aquilo. Então ele faz na mão, ele faz uma adaptação. Então por isso que o carro é muito caro. Valeu, beijo grande para todo mundo e eu sou Silvio Menezes do canal Carro Arretado, falando aqui com vocês hoje diretamente da minha cidade, Olinda. Beijo grande para todo mundo e até outro dia. Tchau. A gente veio dessa matéria de carros camuflados, segredos de montadoras, a gente regularmente vê isso pelas ruas para esconder o design, né, que é aquela camuflagem. Eu vou alinhar mais uma vez isso com o Motorsports. A época que eu cobri você na Indy, uma das preocupações muito grandes que todas as equipes tinham, parava o carro no box, não era nem o box, no pit lane, jogavam um cobertor em cima, jogavam um pano em cima da asa e outro em cima do motor. O que exatamente que esses caras conseguem esconder, né? É o clique da asa, é algum acerto de motor, porque eu achava super estranho aquilo. É porque Indianápolis é super, principalmente nos circuitos ovais, super delicado.
o ângulo da asa. Então, para você esconder o ângulo, ou se você... o tamanho do gurney flap, aquela aletinha que você põe na asa de trás. Mas o mais engraçado é que, muitas vezes, se cobria a asa traseira, então todo mundo... O que será que ele tem na asa traseira? Mas o segredo estava na frente. Ou seja, o segredo era para desviar o foco. Exatamente. O segredo estava em alguma coisa no ângulo da asa da frente ou na suspensão. Então, muitas vezes. Mas hoje em dia é difícil porque... os fotógrafos, tem fotógrafo ali... Até a história do assoalho, né? Que não levanta o carro, né? Que não é só a imprensa que está lá. É um fotógrafo contratado pela equipe para tirar foto do específico carro. Ou seja, um espião mesmo. Ser um espião, exatamente, para depois eles vão analisar e ver o que fizeram. Isso aconteceu muito quando veio o bico de tubarão, né, da Benetton, e depois teve da Williams. Todos os carros apareceram na Fórmula 1 com aquele bico de tubarão, né? Que começa isso nos testes de pré-temporada. O crescimento do universo da eletrificação pode colocar um fim na produção dos veículos movidos a motores a combustão? João Anacleto, do canal A Roda, tem a resposta. Grande Alex Rufo, muito prazer mais uma vez participar aqui do Máquinas da Pan e vir num lugar bem especial para te contar o que eu acho ainda do futuro dos carros a combustão. Eu acho que é mais futuro do que muita gente pensa. Eu acredito que os carros elétricos ainda vão ser durante algum tempo, um bom tempo, para uma elite mais abastada, e eu acho que o carro a combustão combinado com o elétrico ainda tem muito chão pela frente e ainda foi muito pouco explorado no Brasil, né? Se você pensar que a gente ainda não tem nenhuma fábrica mesmo de baterias, né? Que os conjuntos híbridos junto com motor a combustão e elétrico ainda são em boa parte importados, a nossa indústria tem um caminho muito grande a percorrer. E também tem a questão do etanol, que é um combustível que pra gente é muito fácil, né? Tá sempre em qualquer posto de combustível que você vai, você encontra, é produzido aqui e pode ser até massificado, né? Pode ser que nos tornemos no futuro a Arábia Saudita Verde, que muita gente queria quando lançou o programa Pro Álcool lá nos anos 70. Carros movidos a etanol com eletricidade podem ser ainda menos poluentes, tanto no processo de produção quanto durante a vida útil do carro, do que os carros 100% elétricos. Se o problema é ambiental, a solução pode passar por aí. E é sempre bom lembrar, quem ainda vive nessa bolha dos carros elétricos, que o Brasil é mais o Mato Grosso, o Tocantins do que São Paulo, né? E o Brasil não é um grande Itaim Bibi. É ruim, acha lugar para carregar, autonomias ainda baixas pelas grandes distâncias que o brasileiro costuma percorrer, ou no dia a dia, ou nas férias, enfim. Ainda precisamos de uma evolução para o nosso país. E a solução pode ser que esteja aqui dentro. Valeu! Raul, a gente também fala muito de elétricos, a gente falou de Le Mans, carros híbridos, a Fórmula 1 hoje é uma categoria híbrida, tem a Fórmula E. Você acha que isso pode ser uma tendência que vai lá no final da reta, pode ter o final do motor a combustão, inclusive para os carros de ruas? Você vê isso como uma preocupação? É possível acontecer isso, a gente não ter mais carro a combustão? Eu espero que não. Imagina se ir assistir uma corrida de Fórmula 1 e você vê o carro passar sem barulho. Muito chato, né? Eu acho que o ronco do motor é insubstituível, né? Você vê de uma moto, a diferença se é de um motor para o outro. Então, eu acho que se a tendência é essa, eu não sei, espero que ele leve muito tempo. Ainda para continuar, para ter motor a combustão, né? Para ter um pouco mais de emoção. Com isso, eu me despeço do meu amigo aqui e comemoro junto com ele esses 35 anos, mas eu não quero esperar mais 5 para você vir aqui pra gente falar, aos 40 anos atrás o Raul ganhou e tal, que a gente venha, que você esteja aqui mais frequente, não só para falar de título, mas para ajudar a gente aqui com todo o teu conhecimento no Máquinas na Pan, meu amigo. Sempre um prazer. Super obrigado, Raul. Salve. Valeu. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan.
Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.